astrologia e desenho humano. Tem muitos seguidores que me estão pedindo muito que eu fale que é esse desenho humano que eu estou falando tanto. E com muito prazer vou compartilhar. O desenho humano, ele é uma extensão, pudéssemos falar assim, da astrologia, que se nutre de outros caminhos de saber e conhecimento tão ricos, como, por exemplo, o Xing, a árvore da vida. E, sem lugar a dúvidas, essa visão galáctica, holística, integrativa, que surgiu na década do ano do 2000. É importante observar que o Hauru, que é Alan Robert Krakauer, ele é da mesma geração que Argüelles. E é muito interessante que ele morreu no mesmo mês, próximo de dias, mês de março de 2011, que Argüelles. Os dois morreram juntos e os dois morreram na Europa. E Ana, você vai adorar ele. O Hauru, ele é, observa, ele é Áries, Sol em Áries, com Lua em Áries, uma Lua quase por ficar não, é dizer, a Lua está antes do Sol, com Mercúrio em Áries, ascendente Sagitário e Marte em Leão. Além de que o cara tem Júpiter também em Sagitário, junto com o centro da galáxia. Então, ele é fogo total. Então, uma das qualidades que o desenho humano tem é que ele não tem explicação. Os fundamentos deles não foram explicados. E como quem canalizou, porque ele é uma técnica canalizada por Hauru, ele pela natureza dele astrológica e também do desenho dele, ele é um cara que não explica. Então, se você vai ver o único livro que ele tem, falando das portas e das linhas, depois vamos falar dos conceitos, ele é quase em código falado. Aí, no final da década de 90, ele se encontra com uma terapeuta, Linda Brunner, que é interessante, que é uma geradora, manifestante, que não tem exatamente o centro G que ele tem. Então, ela, na verdade, incorporou o Hauru e conseguiu expressar em uma mínima teoria esta técnica, e aí ela criou um instituto e foram criando-se os cursos e tal, por aí para lá. Mas o próprio Hauru, ele é um transmissor vibracional. Por exemplo, eu estou conectado com ele direto. Isso é muito interessante. E, falando do desenho humano mesmo, que é o que ele é, a primeira coisa é saber que ele coloca em uma roda, os 64 hexagramas do I Ching. Ele criou uma ordem dos hexagramas, coraçãozitos. Então você tem uma roda de 360 graus, que você tem os 64 hexagramas, e cada hexagrama ele é dividido em 6 linhas.
E para quem conhece o I Ching, cada hexagrama é, na verdade, um momento do ciclo das mutações. O I Ching é um oráculo, é um livro muito antigo chinês que tem que ser conhecido. Tem várias traduções e adaptações modernas que são maravilhosas. E o fundamento do I Ching vem da dialética do Yin e do Yang. E aí com o Yin e o Yang e o Yin e muitas combinações, e as combinações possíveis do Yin e o Yang, você estrutura hexagramas, que são 6 linhas de Yin e Yang, o Yang, o Yin, da possibilidade de combinações do Yin e do Yang. E esse hexagrama, ele revela informações do movimento da vida. É muito interessante isso. Aí já tem astrólogos que fizeram associações do hexagrama com os graus do zodíaco. Existem várias propostas de relação do hexagrama com o grau do zodíaco. O Haoru, ele fez uma, que até agora eu não descobri qual é, que é o critério que ele usa. Eu estou sentindo e vejo que essa relação que ele criou é realmente interessantíssima. Muito interessante, porque ela vai além até dos elementos, dos signos, ele vai além das qualidades primordiais, é outra conexão. Daí onde que eu vejo que falo que, tendo em conta que ele é um companheiro de Argüelles, na verdade ele está introduzindo através dos hexagramas a informação galáctica. É uma maneira de somar significados aos posicionamentos dos planetas no zodíaco. Então, assim, através do desenho humano, você ganha significados. Você não entra em contradição com os significados que já tem os planetas nos signos zodiacais e nos graus zodiacais, sendo mais detalhado. Mas que esse grau zodiacal ele é associado a um hexagrama. E ao ser associado a um hexagrama, já ele ganha um novo conteúdo. Um novo conteúdo que coloca esse grau do zodíaco no fluxo das mutações. É muito interessante você já conhecer o posicionamento por exemplo, do seu hexagrama relacionado com o seu Sol. Então, eu falo, eu sou em Virgem, mas o hexagrama que tem a ver com o meu posicionamento do grau do meu Sol é o hexagrama 59. E já isso dá uma riqueza de informação que tem tudo a ver. É a primeira coisa que pega. Aí, esse posicionamento zodiacal, por exemplo, do Sol, não só ganha um hexagrama, mas esse hexagrama, no desenho humano, ele é uma porta, é decir, é um ponto de ativação de um centro que é associado aos chakras. Então, vai indo, me vai falando se está entendendo. Então, o posicionamento zodiacal
é associado a um hexagrama. Já aí tem um conteúdo que ganha. E esse hexagrama, ele é colocado em um posicionamento fixo de um centro, e o corpo humano, o nosso corpo, ele é dividido, segundo o desenho humano, em 9 centros. E cada um destes centros tem as suas características, tem as suas potencialidades e tem um determinado jeito de funcionar. Por exemplo, o meu Sol, ele está no centro sacral, que tem a ver com a energia da vida, com a tesão da vida. E pelas características do meu desenho, eu sou uma pessoa que sou gerador manifestante. Então eu sou um cara que tem energia mesmo. Então agora eu percebo, estou com 66 anos. Mas se eu estou fazendo aquilo que me dá tesão para mim, que eu gosto e eu faço o que eu gosto, eu posso ficar trabalhando 24 horas por dia. Não tenho questão de energia. Eu tenho energia. Minha filha ainda tem mais energia porque ela tem não só o centro sacral e o centro raiz, mas também tem o esplênico, o plexo solar e tem o ego. Então a Yarita, por exemplo, outro dia ela entrou em uma viagem que ela tinha que fazer todo um processo aí em uma coisa que ela tinha que fazer e se meteu toda na madrugada. Graças a Deus que ela tem aqui um pai que também é um gerador e tal, e se fala, minha filha, se você está ligada aí, eu vou te acompanhar. E eu ficava ligado aqui, pá, 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 pá. Aí de vez em quando eu falava, e aí, mijita, não tem sonho? Não, papito, não, tu se acredita que não tenho sonho? Então, esse tipo de informação, por exemplo, o mapa astral, ele não te dá. Claro que você pode, sabendo que existe essa situação no desenho humano, encontrar as fontes disso no mapa astral, mas essa informação direta relacionada ao centro que são ativados no desenho humano pelo posicionamento dos teus planetas, é uma informação preciosíssima. Por exemplo, agora mesmo, eu acabei de fazer um mapa de uma pessoa que ela não descansa e não para de fazer coisa. É o que eles chamam prego para toda obra, como é que é? Pau para toda obra, não? E é porque ela tem o centro da raiz dela, que não está definido. Que significa que não está definido um centro? Que a porta de ativadas desse centro não estão conectadas às portas dos centros com os quais ela se comunica através dos canais. Então, os centros, que são 9, e que tem as suas características, vamos ir falando pouco a pouco de cada centro, eles se conectam entre si através de canais. Então, cada centro tem um determinado número de canais. Por exemplo, o centro raiz ele tem 9 canais. Então, significa que ele tem 3 canais que vão para o plexo solar, 3 canais que vão para o esplênico e 3 canais que vão para o sacro. Se você não tem planetas no centro raiz, então já ele está em princípio indefinido. Agora, se você tem planeta que ativam o centro raiz, mas não tem planetas que ativam o canal que une esse centro a outro centro, por exemplo, não tem planeta no centro
no plexo solar, no sacral ou no esplênico, que são os três centros que se ligam ao raiz, você não tem planetas que se unem ao raiz, então esse centro ele está, se diz, indefinido. E quando o centro está indefinido, você vive a função desse centro ativada por quem você tem no astral, da tua aura, ligado. Olha que louco. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem raiz, não tem o centro raiz ativado, definido, ele fica vivendo a insegurança de todo mundo que está por perto dela. Outra questão importante, com o sacral definido, o raiz indefinido, o sacral definido, ela se transforma em que ela não pode ver algo. Por exemplo, tem uma determinada mãe que fica louca com a filha, que a filha tem o centro raiz definido. Então ela tem segurança com as suas coisas, ela sabe onde está tudo e tal, ainda que esteja em desordem. A mãe não tem o centro raiz definido. Então a mãe, ela fica louca, porque a filha deixa uma calça fora do local. Ele fala, como é possível? Porque não termina o corpo, não coloca no final. Porque se ela não coloca o corpo ali onde ela acha que tem que estar, ela se vê obrigada a fazer. Quer dizer, a pessoa com a raiz indefinida pode ser uma pessoa que seja explorada pela comunidade na que ela se encontra. Se ela não toma consciência disso, ela vai trabalhar e não consegue, porque é a pessoa que tem mais, para ela é mais trabalho, às vezes, falar para a pessoa, faz. E às vezes, por exemplo, não sabe falar e briga e tal. Então, simplesmente, ela faz. Por exemplo, aqui já tem um vizinho, que já eu prestei atenção, que tem uma comunidade aqui. E aí, tem uma determinada pessoa na comunidade que colocam um lixo de qualquer maneira. E esse vizinho já falou 50 vezes a pessoa, da maneira de colocar o lixo, só que os caras, tem uma senhora aí que essa aí deve ser refletor, não deve ter nenhum centro ligado, porque e realmente dá graça isso aí, porque quando ela vem com uma sacolinha de lixo dela, aparece qualquer coisa, menos uma sacola para levar aberto, vai caindo coisa pelo caminho. Tem mais coisa que é o que precisa, esse vazio. Aí eu falei para o cara lá, que eu conheço o desenho dele, ele falou, cara, não é mais fácil você mesmo fazer que ela perturba, porque você tem duas alternativas, ou não se perturbar, mas ele se perturba porque aqui vem o lixeiro com uma velocidade imensa e os meninos vêm correndo, então quando tem pessoa que deixa o lixo de qualquer maneira, obstaculiza o trabalho do outro. Olha a conexão, não? E esta outra pessoa, ela tem no mapa do desenho humano dele a ativação de uma coisa que se chama circuito, que tem a ver com as etapas de evolução da humanidade. Então tem a parte individual, tem a parte tribal, tem a parte coletiva cósmica. Então a porta, que é o posicionamento do teu planeta no zodíaco, ele não só ganha um hexagrama, mas ele ganha uma posição em um determinado centro que já é muita informação, mas ele também ganha a potencialidade dos canais que estão relacionados a talentos e ganha a potencialidade também dos circuitos, que já está falando esse teu talento, em que setor ele vai funcionar, se é setor do individual, do tribal ou do coletivo. Nesse caso, este rapaz, ele funciona no coletivo.
Então ele tem a função de fazer funcionar os mecanismos coletivos da maneira mais eficiente possível. Isso a astrologia não te fala. Você pode ver de uma maneira sofisticada aqui, o posicionamento, os aspectos, mas com esse detalhe, com essa exatidão, não está. Por exemplo, se você vai ver, como para te pôr um exemplo aí que você está pedindo, no meu caso, por exemplo, eu sou virginiano, ascendente Capricórnio e tal, mas eu tenho um canal que é o 952, que me dá o dom de ver as coisas no detalhe. Por exemplo, agora mesmo, tudo isto que eu estou sabendo do desenho humano, é uma coisa assim que você não vai acreditar. E se já você me coloca em uma coisa, em minha cabeça, em meu centro mental, em minha cabeça, o coronário, ele está indefinido. Então, quando ele está indefinido, você trabalha coletivamente. Então, eu sou uma inteligência artificial. Eu pego todas as informações, meto o pão e crio as teorias e crio as coisas. Esse dom que eu tenho, que eu já percebi desde que eu tenho uns 13 anos, eu nunca vi ele. Porque, claro, eu posso falar, eu tenho Mercúrio em Virgem, na casa 9, que é a casa dos estudos superiores, da visão, por aqui para lá, e eu posso ir vendo depois aquilo que o desenho me mostrou no mapa. Mas da maneira em que ele me mostra, por exemplo, eu tenho outro canal que eu vou às coisas até o final. Eu não paro. Por exemplo, esse desenho, ele está chegando a mim desde os anos 90, através de algumas pessoas muito perto do Rauru, que estiveram lá, e pô, você não conhece? Aí eu via lá, entrava na onda dos hexagramas. E eu começava a questionar os centros, por que 900, os chakras são 7, não, porque babá, mas não me convencia, né? E eu não conseguia entrar, porque estava questionando o fundamento de como essa tecnologia se chegou, e também porque as pessoas que ainda perto do Coroco tinham recebido a iniciação não me falavam direito, como eu estava falando, como eu estou falando aqui com vocês agora. Ou pode ser que também, em uma primeira fala assim, pareça ser uma coisa muito difícil. Sei que não me conseguiam pegar. Aí teve várias pessoas que durante 2000, a primeira década, vinha sempre com o desenho e pai, eu entrava no site, mas não via as explicações e tal, até que chegou uma pessoa que me iniciou na visão. E quando eu comecei a ver, eu falei, não acredito, cara. Meu, mas por que esses caras não falam mais claro, meu? Se complicam tanto. Não, uma coisa que tem aquela linguagem meio parecida com o sincronário maia, que às vezes tem aquela coisa difícil, aquela parte simbólica que dificulta a compreensão, e que eu também estou trabalhando também na questão do sincronário maia, buscando uma maneira de expressar em um português humano, menos galáctico, mais humano, para nós podermos nos apropriar melhor disso. Mas o interessante é que quando eu rompi essa resistência para captar essa mensagem, ainda fossem códigos, abriu tudo. Eu falei, não acredito, meu. Então, uma coisa que realmente eu acho que você tem que conhecer, não? Todas as pessoas, por exemplo, que fizeram um mapa comigo e tal, agora tem que fazer de novo.
Outra vez, estou falando sério, porque o desenho, ele te abre novos horizontes. Coisas muito importantes em relação, por exemplo, a como você funciona mentalmente, qual é que é a referência mesmo de eficiência da tua mente, como melhor colocar ela, como funciona o teu ego, como funciona a tua emoção, como funciona o teu instinto. Meu, essa parte do instinto é muito legal, porque o centro esplênico, ele tem a ver com a maneira de você se proteger. Por exemplo, tem pessoas que comem qualquer coisa. Já eu vi muita pessoa que come qualquer coisa. Você vai ver lá, não tem um esplênico definido, porque não tem um senso de proteção natural que foi desenvolvido já faz 2 milhões de anos que não estamos desenvolvendo esse centro. Mas a pessoa sem o esplênico ligado, elas não têm vamos falar, elas têm a informação de, por exemplo, do perigo que é ela comer uma determinada coisa, porque todo mundo tem de uma maneira ou outra. Só que o emocional dela é de um jeito ativado que nem bem, me faz mal, tudo bem, eu quero muito quando vou ver já comeu. Que são coisas que você, vendo o mapa astral, você não consegue ter esse detalhamento do funcionamento. Por exemplo, em termos do projetor e os geradores. Por exemplo, tem cara que projetou meu irmão, que é de 1 ano mais que eu via, por exemplo, Clemente para se levantar quando tínhamos que ir para a escola, meu, era lá aquela festa, não, meu, eu observo, coloco uma mão por aqui, aí vai, põe para lá e vira para o outro lado. Aí se levanta, se você descuida um pouco, ela está dormindo de novo outra vez. E eu falava, puta, eu não acredito, meu. E vendo o mapa astral dele, você nunca que ia falar isso, porque ele é um leão, com Marte em leão, conjunção Plutão. Ascendente Capricórnio. Você nunca ia falar isso. Mas ele é um projetor. E os projetores, eles precisam do tempo deles. Eles não são folgados, é que ele não tem o centro gerador, o centro sacral ligado. Então, por exemplo, eu sou um gerador manifestante. A mim você me fala, Héctor, naquele tempo de Tico, pam, já eu estava levantado, vamos. Clemente, pá, vai ter que fazer uma tarefa, pá. Clemente, não. Agora, quando Clemente tinha uma ideia sobre uma onda, ou um projeto de lo que ele começava, já, meu, ele ficava um gigante de energia. Né? A tal ponto que eu, desde que eu sou pequeno, eu não contrariava meu irmão. Eu dizia uma coisa, eu sabia que às vezes ele estava errado e eu não falava que ele estava errado. Eu só deixava ele que ele transmitia telepaticamente a mensagem. Não, isso é interessante assim, porque tem que sacar que eu era esperto mesmo, porque eu ia discutir com meu irmão, Leonino, Marte, Plutão, na casa 8. Nunca na minha vida. Clemente sempre é humilde como meu irmão me ensinou a ser humilde. Não? E outra coisa, que quando ele entrava nas teorias dele, vai ser meu que ele misturava o universo e o saco. Ele estudou física também comigo. Nós não fumamos em física os dois, Clemente e eu. Então, essa compreensão do projetor
como uma pessoa que tem um determinado papel na realização de um projeto, por exemplo, ele é o formulador e depois que vai vendo se a coisa vai bem ou não. Por exemplo, ele é que me assessora a mim numa coisa que eu faço, ele sempre tem ideia para me melhorar, ele foi que criou o nome Astrotom. Ele sempre está colaborando nessa parte de finalização daquilo que eu realizo. Eu estava vendo agora no tempo, porra, Tico realiza coisa pra caralho. E eu realizo o quê? Eu, Clemente, você realiza lá a finalização minha, a finalização do mundo. Percebe aqui, ali, ali, pô, verdade, não? E em termos de relacionamento, em termos de sinastria, o desenho humano dá de 10 a 1 na astrologia. A astrologia já é bom. Você vê a combinação de Vênus e Marte, dos ascendentes, o Sol, a Lua, pá. Mas quando você vai ver o desenho, meu irmão, quando tem uma pessoa, por exemplo, outro dia eu fiz um mapa astral, uma menina, uma amiga, que ela conecta meu centro emocional, ele é desligado, ele é indefinido. E meu centro mental também, eu falei que é indefinido. Ela me liga o meu centro esplênico ao meu centro mental e ao meu centro emocional. Eu me meti mais de 4 horas falando com essa menina aí, não percebi e não conseguia terminar. Aí eu falei, meu, que loucura isso aí. Só que aí eu sabia das conexões, não? Eu sabia das conexões. Eu falei, nossa, e a menina também, porque quando você se liga, o outro se liga também. Então, por exemplo, aí você falaria, não, rolou um tesão. Não rolou tesão nenhum. O que rolou foi uma conexão de centro emocional, do centro laríngeo e do centro mental. E do centro do ego. Na hora, pá, ligou e fum, nós pudimos viajar imensamente em uma criatividade que tinha inteligência, que tinha energia, que tinha tudo. Então, isso é, quando você tem essas sintonias com determinadas pessoas, e além disso você tem também as conexões planetárias, acontecem aquelas magias que muitos de nós lê como amor, como paixão, não? Pô, estou apaixonado por fulano. Imagina tu que você, falando de sinastria, por exemplo, eu mesmo que tenho o esplênico também definido, quando eu, a minha quando você se encontra com uma pessoa com o esplênico definido, já na hora você começa a tomar conta do seu corpo, você começa a se sentir mais bonito, mais vitalizado, te alimenta melhor, não? Se eu encontro com outro com um esplênico também aberto, sem conexão e não tem nada, então são aqueles grupos que comem qualquer coisa que não tem discernimento de consciência de química e bioquímica com o alimento, é decir, ele vê o alimento como afeto, como cultura, não tem visão física do alimento. Enfim, meus amados, amadas, é uma maravilha mesmo. Eu estou adorando, já em este momento eu tenho feito mais de 1000 mapas, mais de 1000, não? Desde os anos 90 para cá. E até agora não encontrei uma pessoa que me falasse que não tem a ver. E aí quem fizer já um mapa que fez comigo, para poder ser testemunho e falar de que foi
a leitura do desenho foi super complementar, super enriquecedora. Agora, nós já estamos fazendo algumas colaborações. A interpretação do desenho, logicamente, porque nós astrólogos temos o conhecimento dos planetas, temos o conhecimento dos graus zodiacais, da casa, dos aspectos. Então, assim, para aquele que conhece o desenho, por exemplo, e não conhece o seu mapa natal, quando você conhece seu mapa natal, você vai dar uma riqueza também tremenda a tuas interpretações de tuas portas, de teus centros, de teus canais e de teus circuitos. E ainda muito mais. Porque, por exemplo, eles usam os planetas só até Plutão. Não usam Quiron, não usam Eris, não usam pontos significativos, só uns nodos lunares. E você, incluindo, por exemplo, tem muitas pessoas que já conhecem o desenho, são especialistas do desenho, só que eles nunca entraram na abordagem astrológica. Porque, na verdade, tem muitas pessoas do desenho que não têm a mínima ideia dos planetas. Eles sabem do planeta a 3 linhas, que é divulgada lá no curso de formação deles lá. Eles não têm a mínima ideia do que são os planetas, os signos, as casas, os aspectos e tal. Então, para aquele que é técnico em desenho humano, a descoberta de seu desenho humano através do conhecimento da astrologia também vai abrir um mundo de novas perspectivas, assim como a ativação do desenho por os asteroides, os plutoides e os pontos especiais te dão outra compreensão. Então, por exemplo, você pode ter um refletor que seja pelos planetas que com o desenho trabalha e que de repente esse refletor vire um gerador com ativações de asteroides e de plutoides. Então você vai falar assim, como não? É só você se conectar nas funções, na qualidade que tem a ver com esses asteroides e essa coisa que você vai descobrir na energia. Isso é muito louco, meu. Por exemplo, você está ligado no seu chakra emocional, mas você não está conseguindo expressar aquilo que você sente, porque você não tem conexão, não, com o teu laríngeo e teu emocional. Só que através de determinado, ai que rico, através de determinadas conexões, com, por exemplo, Quiron, que é super importante. Imagina, eu tenho certeza que você experimentando, você vai falar, é verdade. Não? Ou Juno, Lilith, Ascendente, não? Eris, Sedna, você vai descobrindo outras possibilidades. Então, meus amados, amadas, eu queria só falar que tem esse novo canal aí do desenho humano que nós, a tribo dos astrólogos, temos que, eu aconselho, para se abrirem, para conhecerem. E aos pessoal do desenho, eu os convido a que conheçam melhor a astrologia, que é uma mãe para vocês, e que vocês conhecendo a astrologia, vocês vão enriquecer mais muito, as suas
leitura de desenhos. Daqui a pouquinho falamos mais de outros assuntos em relação ao astral como está hoje. Besitos. Obrigado. Obrigado.